Olá, meu nome é Denis, eu sou pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Osasco e esta é a sua Terça Teológica. É uma alegria mais uma vez poder estar com você aqui no nosso canal para falarmos um pouco sobre teologia reformada, boa teologia ainda. E hoje nós queremos continuar falando um pouco ainda sobre a doutrina de Deus, a respeito da unicidade de Deus, e eu garanto para você que esta é a nossa última aula a respeito desse assunto. No entanto, antes de darmos prosseguimento, eu quero convidar você já para se inscrever no nosso canal, para ativar o sininho ali das notificações e curtir e compartilhar este vídeo se você gostou, porque isso vai ajudar bastante a gente a divulgar o canal da igreja, as nossas pregações, os nossos estudos bíblicos e também esta Terça Teológica, como vocês têm acompanhado. Como eu havia dito, a nossa Terça Teológica de hoje, nós encerraremos o assunto sobre a unicidade de Deus. Nós falamos que Deus, ele é único, falamos da sua singularidade em 2 vídeos atrás. Falamos também na aula de semana passada sobre a espiritualidade de Deus, no sentido de que Deus é espírito, ele não é composto, ele não possui um corpo humano físico, mas ele é espírito, como o Senhor Jesus mesmo nos disse. E você pode acessar essas 2 últimas aulas a respeito também nos nossos cards aqui, se você quiser, né? E hoje nós vamos terminar a respeito de falar a respeito dessa doutrina da unicidade de Deus, da singularidade de Deus, destacando a simplicidade de Deus. Talvez você nunca tenha ouvido falar um pouco a respeito dessa doutrina, a respeito dessa característica única de Deus, sobre a sua simplicidade. Mas você pode se perguntar, mas Deus é simples? Simples não é alguma coisa necessariamente ruim, alguma coisa pequena, sem, vamos dizer assim, sem muita exuberância no seu ser, uma coisa pobre, se a gente pode dizer assim? O que significa, então, simplicidade de Deus? O que a Bíblia nos fala, o que a teologia nos informa quando nós destacamos esse atributo ou essa característica a respeito do ser de Deus, dizendo que ele é simples? Certamente, quando nós falamos que Deus é simples, Joel Bick ele vai dizer que Deus ele é uma unidade perfeita, certa, sem composição ou divisão. Explico para vocês. Nós, seres humanos, somos seres compostos, certo? Nós possuímos um corpo e uma alma, um corpo físico e uma alma, certo? E até a mesma nossa alma, ela é complexa, ela é composta de vontade, de racionalidade, de afeições, sentimentos, liberdade e todos esses temas que muitas vezes nós temos tratado continuamente. Nós, seres humanos, seres criados, somos compostos, ou seja, nós não somos simples em toda a nossa estrutura e em toda a nossa forma de existir. Deus, porém, ele é diferente. Deus, ele é uma unidade perfeita. Ele é espírito, como nós aprendemos no nosso último vídeo, e ele não possui composição, ele não pode ser dividido em partes, ele não pode se contradizer em nenhum dos seus atributos, ele é totalmente tudo que ele é em todos os seus atributos, se eu posso dizer assim. Talvez isso pareça para você mais complexo do que simples, mas é isso que nós aprendemos com a teologia, com a palavra de Deus, quando dizemos que Deus ele é simples em todos os seus atributos, em toda a sua existência, em toda a sua unidade. Nós vamos falar um pouco mais a respeito disso agora, certo? Então, eu quero destacar aqui 3 características específicas com vocês a respeito da doutrina bíblica sobre a simplicidade de Deus. Primeiro, quando para nós entendermos um pouco melhor, né, essa afirmação de dizermos que Deus é simples, certo? Nós entendemos que Deus é simples em seus atributos.
Ou seja, que ele não pode, vamos dizer assim, ser dividido por seus atributos, né? Tipo, Deus é amor, Deus é luz, Deus é justiça, Deus é fidelidade, Deus é fiel, e assim vai, né? Ou seja, ele é uma única unidade, ele é uno em todos os seus atributos, ele não pode se contradizer. Deus, ele não possui partes. Por exemplo, a nossa alma, muitas vezes, ela não é plenamente tristeza, ela não é plenamente alegria, ela não é plenamente justiça, ela não é plenamente ira. Ela não consegue ser todas essas coisas ao mesmo tempo. Mas quando nós estamos tratando a respeito de Deus, a respeito da simplicidade de Deus, no que diz respeito aos seus atributos, nós queremos dizer que Deus, ele é totalmente os seus atributos, aquilo que os seus atributos revelam sobre ele, né? Por exemplo, Deus é justiça e amor, e esses dois atributos em si, eles não podem ser separados. Nós não podemos assimilar Deus, por exemplo, em determinado momento, sendo justiça, e depois, em outro momento, amor, como fazia alguns hereges, por exemplo, nos primeiros anos da igreja, ou então ali nos primeiros séculos da igreja, se eu posso dizer assim, que faziam aquela divisão, dizendo que o Deus do Antigo Testamento é justiça, o Deus do Novo Testamento é amor. Pelo contrário, Deus é plenamente e simultaneamente o que todos os seus atributos revelam sobre ele. Ele é, ao mesmo tempo, amor, ele é ao mesmo tempo luz, ele é ao mesmo tempo justiça, ou seja, e nenhum desses seus atributos, eles podem se contradizer um ao outro. Deus, onde ele se revela, onde ele está, ele é na totalidade do seu ser e na totalidade que os seus atributos revelam. Por exemplo, então nós não temos como lidar, por exemplo, aprovar uma determinada doutrina que diz que o Deus do Antigo Testamento é mau e o Deus do Novo Testamento é bom, como existia. Só não me recordo agora o nome dessa doutrina, certo? Dessa heresia de fato, que foi reprovada pela igreja nos séculos passados. Mas trata a respeito disso, né? Deus, ele não pode ser composto, ele não pode possuir, né? Quando a gente fala que Deus tem vários atributos, certo? Esses atributos estão revelando plenamente o seu ser e eles não se contradizem. Eles juntos, eles formam uma unidade que revelam a pessoa e o ser de Deus. Então, quando nós estamos dizendo que Deus é amor, e isso é algo super legal da gente poder falar, um teólogo chamado Samuel Peirce nos diz o seguinte, que ao dizer que Deus é amor, o que é isso se não declara o todo dele? Ou seja, isso a gente pega apenas, né, didaticamente aqui falando, utilizando o atributo amor. Quando nós dizemos que Deus é amor em suas pessoas, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando nós falamos que Deus é amor em todas as suas perfeições, em todos os seus atributos, na sua soberania, na sua santidade, na sua justiça. Deus é amor em todos os seus outros atributos, se a gente pode dizer. Deus é amor na sua vontade, na execução da sua vontade, seja na nossa, especialmente, é claro, na história dos homens, na execução da sua vontade em tudo que acontece neste mundo. Deus é amor no conselho, no seu próprio conselho da eternidade, quando ele escolheu amar o seu povo, quando ele elegeu o seu povo para as obras a qual Deus de antemão nos chamou, né, para sermos seu povo, para sermos seu filho. Deus, ele é amor na sua aliança, na aliança, no pacto das obras, no pacto da graça que ele manifestou ali, né, por vezes nas escrituras. Deus é amor nos seus propósitos, naquilo que ele estabeleceu, nas suas atitudes, nos seus decretos. Então, quando nós estamos falando da doutrina da simplicidade de Deus, nós queremos retratar exatamente isso, que Deus não pode ser dividido em partes. Aqui é o Deus de amor, lá é o Deus de justiça, lá, em outro lugar, Deus se revela Deus santo. Não, Deus é em todos os seus atributos, em toda a sua existência. Por isso eu trago essa definição aqui, né? Deus é
essencialmente, plenamente e simultaneamente o que todos os seus atributos revelam sobre ele. Então, quando nós estamos falando de Deus que ama, nós estamos falando de Deus que ama em sua justiça, em sua soberania, na sua forma de se revelar em Jesus Cristo, na sua santidade. Então, Deus, ele é amor em todo o seu ser. Deus é justiça em todo o seu ser, é justo em todo o seu ser. Deus, ele é luz em todo o seu ser. E é interessante aqui o que Herman Bavinck, o teólogo Herman Bavinck, vai retratar quando nós temos esse olhar sobre esses atributos de Deus, sobre a simplicidade de Deus. Os atributos de Deus, vai dizer Herman Bavinck, o teólogo Herman Bavinck, que são o próprio Deus. Todo o atributo de Deus é idêntico à sua essência. Ou seja, para nós, para a nossa mente que é limitada, a nossa mente muitas vezes que não consegue perceber essa unidade, mas todos os atributos de Deus, eles são únicos, eles se unem e nos mostram a essência de quem Deus é, em toda a sua, vamos dizer assim, em toda a sua existência, em sua graça, em sua misericórdia, em sua justiça, em seu amor para com todos os seres humanos, se a gente pode dizer, e para consigo mesmo, né? Então, luz, amor, fidelidade, resumem todo o ser de Deus. Joel Bick, na sua Teologia Sistemática Reformada, vai dizer que os atributos de Deus unem-se em seu ser. Então, por que é importante, é interessante nós aprendermos um pouco sobre a simplicidade de Deus? Porque o que significa dizer que Deus é simples, então? Que Deus é simples em seus atributos. Os seus atributos não são partes dele, que, né, como a gente pega lá alguma coisa e vai dividindo um bolo e vai fatiando aquele bolo e cada parte representa um atributo. Não, mas é a totalidade do seu ser, certo? Por exemplo, um exemplo bíblico que a gente pode trazer inferido das Escrituras a respeito da simplicidade de Deus. Por exemplo, a palavra de Deus vai dizer que Deus é luz e que não há nele sombra de variação. Ao passo que Deus também vai dizer que Jesus, ele traz a luz, que ele é a luz dos homens e ele traz a luz às pessoas, aos que o conhecem. E o Espírito Santo é quem nos capacita a andar na luz, a estar na luz como o próprio Deus, o próprio Jesus está na luz. Então, nós vemos que as três pessoas da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eles são luz, né? É luz porque é um atributo comum a todas as três pessoas da divindade. Para entendermos um pouco ainda sobre a doutrina da simplicidade, nós queremos dizer que, precisamos dizer ainda que, além de Deus ser simples em seus atributos, Deus é simples porque ele é uno, né? Ele é ele é único. Relembrando aqui aquilo que nós falamos da singularidade de Deus. Lembra? Quando nós tratamos que Deus, ele é singular em toda a sua existência, que não existem outros deuses, que somente ele é Deus verdadeiro e único Senhor de toda a terra. Então, aqui, isso é muito importante, porque, como nós falamos, as visões, por exemplo, do panteísmo, do panenteísmo, eles acabam utilizando dessa metodologia ou desse pensamento de dividir Deus. Deus é um ser, certo? Mas que está dividido em toda a terra, que ele pode ser adorado nas suas criaturas, por exemplo, na forma corpórea das suas criaturas, como os animais, como as obras da criação, ou então o panenteísmo, que acredita que todas as coisas, né, por exemplo, o mundo criado, o universo, eles são como se fosse o corpo de Deus, então ele deve ser adorado, reverenciado como tal, tratado com dignidade. Então, quando nós lembramos da simplicidade de Deus, nós contradizemos toda esta visão, nós contradizemos tudo isso, de fato, que essas visões a respeito de, né, essas cosmovisões, aquilo que essas cosmovisões enxergam a respeito de Deus, né? O Michael Horton também, ele vai dizer que a simplicidade de Deus nos lembra que Deus nunca é autoconflitante, né? Deus nunca pode ser dividido, né? Como fez
como fizeram alguns hereges ao longo da história, dividindo Deus no Antigo e do Novo Testamento, ou como fazem os panteístas e os panenteístas, né? Deus não pode ser dividido, ele não é um ser composto, ele é único, ele é simples, né? Isso é maravilhoso, né? Nós sabemos um pouco a respeito disso, né? Que Deus, ele não... Às vezes a gente pensa, claro, que Deus ele é difícil de ser explicado, Deus ele é complexo, vamos dizer assim, para nós, no sentido de entendermos toda a sua a plenitude, vamos dizer assim, todo o seu ser, a forma como ele se revela a nós. Para nós pode parecer complexo e difícil, mas Deus ele é simples, né? Ou seja, ele é único, ele não pode ser dividido, ele não é um ser composto como nós somos, certo? E por fim, certo? Para entendermos um pouco mais dessa doutrina da simplicidade de Deus, nós entendemos que Deus é simples em sua existência, ou seja, em sua autoexistência, se nós podemos dizer assim, ó. Todos os demais seres que existem, eles derivam a sua existência da pessoa de Deus. Como Paulo diz, nele nos movemos e existimos, né? Ou seja, é por causa de Deus que todas as coisas existem e acontecem e são sustentadas como tal, né? Então, nós temos sempre de nos lembrar a respeito disso, né? Que Deus, ele é único em sua existência. Não há outro ser como Deus, que seja simples, que seja único, que seja, vamos dizer assim, que seja único, vamos dizer assim, uno em todos os seus atributos, em suas pessoas, se a gente pode dizer assim, ok? Deus, ele não é definido ou composto em partes. E esse entendimento a respeito da simplicidade de Deus em sua autoexistência, que nos remonta que ele é único em todo o seu ser, ok? Bem, mas o que então, né, além de nós entendermos a simplicidade de Deus, partindo dessas premissas de que Deus é simples nos seus atributos, que ele é simples porque ele é único, e ele é simples em toda a sua autoexistência, o que a simplicidade de Deus ainda mais nos revela sobre ele, a respeito do seu ser? Bem, um ponto que eu quero destacar aqui é que a simplicidade de Deus nos ensina que as leis de Deus, as suas leis, elas não são baseadas, elas são baseadas na sua retidão absoluta, né? Porque Deus, ele é único em todos os seus atributos, então nós temos um padrão objetivo do que é certo e do que é errado, olhando para ele, olhando porque Deus, ele o senso de moralidade, se a gente pode dizer, se eu posso dizer assim para vocês, que nós temos a respeito do que é certo e errado, parte unicamente dos atributos de Deus que nos mostram isso. Então, ou seja, a simplicidade de Deus nos seus atributos, como ele não se contradiz em nenhum dos seus atributos, nos mostra uma moralidade objetiva, nos mostra que a sua retidão, a retidão nas suas leis, na forma como ele executa suas vontades, certo? Na forma como ele faz as coisas, na forma como ele pede que nós o obedeçamos e o adoremos, de fato, como suas criaturas, como seus seres que fomos criados para isso, para glorificá-lo, né? Dizer que Deus é simples é glorificá-lo, é exaltá-lo em toda a sua majestade, é exaltá-lo em toda a sua divindade, em toda a sua existência. E também isso nos ensina que Deus, quando ele está, quando não, onde ele está, que ele está em todos os lugares, ele se revela em todos os seus atributos. Eu já disse isso aqui nesse vídeo, mas é para ressaltar que, então, nós devemos ter um equilíbrio, né? Nós não devemos pensar mais, por exemplo, no atributo do amor de Deus e em detrimento do atributo da justiça, da santidade de Deus. Nós temos de pensar todos esses atributos que revelam um ser de Deus de forma equilibrada, de forma igualitária, se a gente pode dizer assim, não enfatizando mais um em detrimento de outros. Se acontece isso, não é porque Deus seja assim, mas porque nós compreendemos de forma equivocada a respeito de quem Deus é, certo? Então, isso nos ajuda a ter um entendimento de quem nós estamos adorando, de quem nós estamos servindo, de que o Deus que
que controla todas as coisas que existem, que governa sobre tudo que existem, ele o faz na plenitude dos seus atributos. É assim, então, irmãos, nós terminamos aqui um nosso vídeo sobre a unicidade de Deus, falando a respeito da sua simplicidade. Para que você compreenda um pouco mais a respeito do assunto, eu convido você a assistir os nossos vídeos anteriores que tratam a respeito dessa doutrina da unicidade de Deus, que se revela na sua singularidade, na sua espiritualidade e na sua simplicidade. Você pode acessar esses vídeos através dos nossos cards aqui e fique atento aqui no nosso canal para as nossas próximas aulas, pequenas aulas aqui da nossa Terça Teológica, dos nossos vídeos da Terça Teológica, e também assista aqui as nossas pregações, os cultos, assista também os nossos estudos bíblicos. O nosso canal aqui tem sempre conteúdo bom para poder oferecer a você que está nos acompanhando. Desde já, antes de sair aqui, não se esqueça de curtir esse vídeo, certo? Que ajuda bastante, de ativar o sininho para você receber as notificações. Que Deus o abençoe e até a próxima Terça Teológica.